É muito bom estar aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Amém? Quantos estão com fome da presença de Deus? Amém? Aleluia. Deus é bom. Eu tenho a pergunta, quem está com fome, nem um amém sai forte, né? Nem para falar de comida você está com força, né? Já está perdendo as forças. Amém. Eu quero hoje compartilhar um assunto que nós estamos lendo no livro, né? É um capítulo que eu gostei muito, me chamou muita atenção e tem muito a ver com o que eu ministrei no último jejum de 40 horas aqui, quando eu falei sobre contemplar o trono de Deus, contemplar o Senhor na oração. E hoje eu queria falar sobre contemplar Jesus nas Escrituras, se eu não me engano, é lá no capítulo 40 do livro do autor lá, o Sorge. E eu gostei muito porque foi um dos melhores capítulos do livro para mim e com certeza também é um dos melhores livros de oração que eu já li. Não sei você, mas esse livro está sendo muito bom. Nesse assunto oração, dificilmente tive acesso a outro com tanto conteúdo precioso como esse. Amém? Você tem sido abençoado? Amém. Então, conhecer a Bíblia, amados, a palavra, quando eu falar a palavra, as Escrituras, você sabe que eu estou falando desse livro, certo? Todos têm aí esse livro? Amém? Ou físico, ou eletrônico, todos têm. Eu acredito que, pelo menos na sua casa, se você não trouxe aqui, você tem ele. E conhecer a Bíblia não é a garantia real, 100% de certeza que você conhece a Jesus, certo? Mas para conhecermos mais de Cristo, mais de Jesus, com certeza precisamos ler a palavra e conhecer as Escrituras. Deu para entender? Não é porque a pessoa conhece e sabe muitos versículos de cor aqui que ela teve uma experiência autêntica com Jesus, certo? E os fariseus eram esse tipo de pessoas, né? Eles conheciam muito ao ponto de decorarem. Eu não sei muito bem se eu vou te passar essa informação exata, mas até onde eu sei é que o menino judeu, ele era alfabetizado através do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia que nós temos acesso aí, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí, uma determinada idade, que eu não sei se é de 8 ou 9 anos, ele era levado a falar a Escritura decorada para o seu rabi, para aquele que era o seu professor. Ou seja, eles decoravam. Na primeira idade deles, na primeira infância, já eram instruídos a decorar os textos do Pentateuco. E os rabis, eles sabiam tudo. A lei, né, os 5 primeiros livros, os profetas, os livros históricos, os salmos, e eles tinham tudo decorado e conheciam de maneira cognitiva, né? Que é o quê? Memorizavam e conheciam tudo, mas porém não buscavam de coração as verdades que estavam ali reveladas. Conheciam muito o livro, mas não conheciam o autor do livro, certo? E a Bíblia, eu já vi essa frase em algum lugar, que é o único livro que você lê que o autor pode estar do seu lado, certo? Amém? Vocês estão aqui comigo, está chegando um colchão aqui, mas fica aqui comigo. Eu sei que você quer deitar, você está cansado. Daqui a pouco eu vou pegar emprestado também. Agora vai ficar mais fácil orar deitado, né? Aleluia. Então, esse é o único livro onde o autor pode te acompanhar. Eu quero ler com você João capítulo 5, verso 39. Um texto que Jesus fala exatamente isso que eu estou comentando aqui, para não ficar nas minhas palavras. Capítulo 5, verso 39, não sei se vai projetar aí, eu acho que eu peguei os irmãos de surpresa, mas diz assim, Jesus falando aos fariseus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, eles estavam estudando as letras, achando que por muito conhecerem, teriam a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, Jesus está dizendo. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida, ou vida eterna, para terem vida. Eles conheciam, liam, mas não encontraram Jesus nelas e se escandalizaram com tudo que ele fazia e agia. A Escritura toda, amados, está gritando para nós, de Gênesis a Apocalipse, ela está gritando: enxerguem Jesus Cristo, enxergue o Filho, veja o Filho de Deus, ele está aqui, de Gênesis a Apocalipse, amém? Você crê assim? E é isso que eu queria
hoje comentar com você, chegar ao final dessa palavra, entendendo que Jesus está em todos os lugares da palavra, e assim fica mais fácil de ler, mais fácil de orar e crescermos nessa prática, nessa disciplina. Então, as palavras de Jesus aos fariseus revelaram algo preocupante, quando ele diz aqui, né, em João capítulo 5, Jesus está revelando algo muito preocupante, que é possível ler a Bíblia inteira, até mesmo decorá-la, sem nunca conhecer ao Senhor. Deus nos livre disso. Mesmo que Jesus seja apontado em todos os livros, é possível que eu e você nunca tenhamos o convívio com o autor da Escritura, aquele que a inspirou de Gênesis a Apocalipse, né? Então isso é terrível. Jesus nos ensinou que devemos sim ler. Não estou querendo dizer que você não deve ler. Com certeza, você deve ler muito a Escritura. Repita isso comigo. Eu preciso ler muito a Bíblia. Mas não para conhecer tudo sobre um livro, mas para conhecer uma pessoa. A Bíblia nos revela, não um livro intelectual, mas a Bíblia nos revela uma pessoa. Diga isso, a Bíblia me revela uma pessoa. E que pessoa é essa que ela revela? Jesus, certo? Então, lendo a palavra de Deus, devemos nos concentrar em achar Cristo o tempo todo. Jesus nos ensinou que devemos conhecer mais sobre Ele na sua própria palavra. A palavra viva, que é Cristo, nos deseja encontrar na palavra escrita, que é essa que nós temos acesso. E Jesus, lá em João capítulo 1, quando o apóstolo João começa a escrever o seu evangelho, na sua visão de Cristo, e ele começa a escrever: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós conhecemos o verbo que? A palavra, é o verbo vivo. Esse livro, ele tem poder de transformar a sua vida, e ele tem poder de aquecer o seu coração, tem poder de transformar os seus pensamentos mais vis em pensamentos santos, porque o autor está lendo e falando ao mesmo tempo que você lê ela. Isso é maravilhoso. Eu sei que isso pode parecer muito simples, mas tem muito poder, sim ou não? Sim ou não? Isso testifica para você? Aleluia. Então, venha para a palavra, amados. E é isso que eu queria contemplar junto com você, para enxergarmos Jesus, vermos e conhecermos Ele na palavra. E o autor, ele fala algo até muito ousado: eu oro para ter comunhão com Jesus, mas quando eu quero conhecer a Cristo, conhecê-lo intimamente, eu vou para a Escritura. A Escritura é quem me dá o conhecimento de quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, mas na oração é que eu tenho a comunhão com eles. Tem momentos que você vai ler a Bíblia, e em um texto só, né, um versículo só que você ler na Bíblia, ele vai falar poderosamente ao seu coração, sim ou não? Né, você lê aquele texto e, nossa, aquilo explode dentro de você e aquece tanto. Agora tem uns que você vai precisar ler um pouco mais, vai precisar cavar um pouco mais fundo para descobrir melhor e enxergar Jesus ali. É importante que eu e você lermos a palavra, possamos ler a palavra para achar Jesus nas Escrituras. Venha para contemplar. No passo que você abrir a sua Bíblia, desde que o Espírito Santo te mostre Ele. Jesus está lá em todos os capítulos. E não venha de qualquer maneira, né? E uma das coisas que estão muito assim afloradas nos nossos dias, o uso das tecnologias, né? Todo mundo aqui tem um celular, que não é mais celular, né? Um smartphone que fala, né? Smartphone. E nesse smartphone você pode instalar várias coisas, inclusive a sua Bíblia, não é? Quantos tem a Bíblia no celular aí? Então, todo mundo, né? Tem a Bíblia no celular. Quem não tem a Bíblia no celular não é crente. Não, brincadeira. Mas todo mundo tem a Bíblia no celular, certo? Ou você está ali. E isso é bom? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que é bom. Eu não quero demonizar aqui, né, um negócio tecnológico que veio para te ajudar. Com a Bíblia no celular, você lê no trem, você lê esperando consulta, lê no almoço, no intervalo do almoço lá do seu trabalho. Porém, isso pode ser também um problema, sim, quando você só deixa esse tempo ir nesse dispositivo, porque acaba sendo até... você perde a atenção, né? A pessoa está lendo lá, de repente chega lá a mensagenzinha, não é assim que acontece? Aí aparece lá a notificação, não é? Aparece a notificação, aí veja
o seu novo vídeo do canal lá que você gosta, ou vem o WhatsApp do seu marido, do seu filho, da sua família, e aí você clica, começa a ver aquele vídeo, aquele meme, e aí perde a atenção total no que a Escritura estava dizendo para você ali, Jesus estava revelando. Por isso eu quero estimular você sempre a gastar o seu tempo de leitura com Jesus, também na sua Bíblia física, né, que exatamente, ou você coloca o seu celular no modo avião. Mas outra vantagem grande da Escritura é que você pode grifar nela, você pode escrever nela. Quantos têm essa prática aqui na Bíblia? Então eu não sou o único louco aqui, né? Porque eu achava um absurdo escrever na Bíblia, mas aí depois que eu me converti, eu entendi que cada texto que você grifa e você escreve, né, depois que você visita ele, é uma memória muito boa. Né? A gente falou, nossa, Deus falou comigo aqui exatamente isso. E existe um homem de Deus, que o sobrenome dele é muito conhecido, né? Ele se chama Thompson, na qual ele criou a sua própria Bíblia. Ele gastou 40 anos da sua vida lendo a palavra de Deus, grifando os textos e separando os textos por assunto. Certo? Tanto que essa Bíblia, a Bíblia Thompson, é uma das melhores Bíblias que existe hoje no mercado para você ter. Por quê? Porque ela não contém nenhum estudo, ela não contém nenhuma palavra ali de estudo daqueles versículos, né? Você já viu uma Bíblia de estudo? É uma Bíblia que tem os textos, né, sagrados, e depois vem um comentário do autor ali, né, daquele estudioso. Só que essa não. O que Thompson fez? Ele separou cada versículo da Bíblia, colocou um tema em cada um deles, e aí em cada página que você abre, você lê o texto. Aí você lê esse texto aqui de Jesus falando aqui sobre as Escrituras. Aí ele colocou do lado lá, Escrituras. Qual que é o próximo texto que tem Escrituras? Ele aponta para você. E no final, todos os índices, né, todo o índice da Bíblia está separado por assuntos. Ou seja, um trabalho de 40 anos estudando. É muito tempo, sim ou não? É o projeto de vida do cara, foi fazer isso. E ele morreu e não viu todo o projeto ser concluído. Então é precioso demais. A palavra de Deus, você precisa se apropriar dela. E quanto mais você conhecer e enxergar Jesus, mais prazer você vai ter ao lê-la, certo? Então tenha aí a sua Bíblia física, certo? Não deixe analógica, certo? Continue com a analógica. Diga para o seu vizinho, tenha sempre a analógica nas suas mãos. Aleluia. É muito bom. Não, a eletrônica é boa, eu uso, viu? Eu uso a eletrônica, mas a analógica ainda é a minha favorita. Bom, a revelação da Escritura mostra Cristo para essa alma sedenta através do poder do Espírito Santo, que gera esse coração fervoroso no lugar secreto. A oração potencializa enxergar Jesus e ver as Escrituras. E os saduceus, e Jesus estava falando algo para os saduceus aqui em Mateus 22, eles não criam na ressurreição, né? Um grupo, uma seita dos judeus que não criam na ressurreição. E Jesus fala para eles, através desse tema da ressurreição nas Escrituras. Então, lê no Mateus capítulo 22. Vamos lá. Mateus, verso 22, 29. Se puder projetar aí, melhor. Mas Mateus 22, 29. Jesus respondeu. Vamos um pouquinho antes, certo? Para que a gente pegue o contexto aqui do que Jesus estava falando para eles. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Certo? Uma questão de casamento e uma mulher que ficava viúva ia casando com o próximo irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu. É uma coisa meio bizarra, né? Uns hereges, né, esses caras, né? Eles não criam em algo que a Escritura diz. E aí Jesus
tinha muita paciência e respondeu o quê? Para eles: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. É isso que está aí? Ah, não está projetado. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só, não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, em casamento, não, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamentos, mas são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Ou seja, olha só, Jesus combatendo eles. Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não leram? Sabe, isso acontece, está aqui há 2000 anos atrás, mas é moderno. Vai vir um monte de gente falar groselha. Groselha, porque isso não existe. Porque o importante é que eu sou a igreja e eu posso ser igreja em casa. Mentira de Satanás. Não existe isso. Não existe ser igreja sozinho. Nós somos a igreja. Tem uma pá de outras heresias aí que são faladas hoje. Mas nós erramos e caímos porque não conhecemos a Escritura. E Jesus está falando aqui, vocês não leram, ou se leram estão com os olhos tapados, né? Quanto à ressurreição, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aleluia! Então, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Jesus, ele ensinava diferente de todos os outros fariseus. E não só em Mateus, mas em Marcos, todos os evangelhos fala desse texto aqui, desse mesmo trecho, que a multidão se admirava, porque ele não ensinava como os fariseus. É diferente quando você lê o livro ou quando o autor explica o livro para você. Sim ou não? Não é diferente? Imagina que privilégio você pegar um livro para ler, um clássico da literatura, sei lá, qualquer livro, mas você ter o autor do seu lado lá e falar assim, sabe o que eu quis dizer aqui? Isso aqui. Sabe, o Bob Sorge, imagine o Bob Sorge, lê com ele esse livro. Ia ser muito bom, não ia? Porque ele não fala de muitas experiências pessoais no livro, né? Eu achei até legal isso. Ele evita, ele coloca bem o foco na palavra de Deus. Mas imaginem o tanto de experiência com Jesus que ele teve, e ele pode falar, explicar. Isso não é bom? Não é? É maravilhoso. Você está com o autor do seu lado, né? Você admirando, e aqui a mesma coisa. Jesus estava falando de si mesmo nas Escrituras. É necessário conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por isso, amados, antes de você pegar, nós estamos lendo hoje 1 Coríntios. Chegamos aí ao capítulo 7, talvez, 6, você chegou, 8. Alguns chegaram até o 13. Leitura dinâmica, essas daí. Muito rápido. Mas não importa se você, em que capítulo você está, ou quantos capítulos você consegue ler, não é isso o mais importante. Mas o mais importante é quando você ler, você pedir ao Senhor, Senhor, que seja aqui um momento proveitoso, que eu enxergue Jesus, que eu enxergue Cristo, que Ele fale ao meu coração. Eu acredito que é possível enxergar Jesus e ser tocado pelo Espírito Santo até numa genealogia. Sério mesmo? Acredita nisso? É importante, porque você está lendo lá e você fala, nossa, olha como Deus, Ele foi criterioso em colocar aqui essa genealogia, porque é uma prova de que isso aqui realmente é real. Todas as famílias foram catalogadas, a palavra de Deus é a verdade, e os dias vão passando, nós vamos envelhecendo, né, vendo os dias passando, irmãos, atente-se a isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, nos últimos dias haverão pessoas que irão distorcer a palavra de Deus, porque já tem isso, né? E a cada dia a palavra de Deus vai ser colocada em xeque para que você não creia no que está escrito aqui. E não é muito triste quando você conversa com uma pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, faculdade, dia a dia, e você conversa com essa pessoa e você vê que ela conhece a palavra, só que ela está totalmente desviada de Jesus Cristo? Sim ou não? Você já teve uma experiência de conversar com alguém assim? Aí você vai falar da Bíblia para ela e falar assim, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Mas conhece a Bíblia, mas não o poder de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com os saduceus, os fariseus. Conheciam a Bíblia, mas não conheciam o poder de Deus. Outras conhecem o poder, mas não conhecem a Escritura. Não conhecem o Deus relacional. Isso também eu já vi aqui, já vi pessoas que foram curadas. Já viu aquela pessoa que foi curada de uma enfermidade que era impossível ser curada? Já vi aqui uma pessoa ser curada de câncer. Dar o testemunho aqui na frente e que foi curada, mas a vida dela depois se tornou
sem objetivo, sem propósito, se perdeu na caminhada cristã, porque não conhecia o Jesus da Escritura. Conheceu o poder de Deus, foi curado de uma doença terminal, mas não conheceu o Deus relacional que a Escritura revela. Senhor, olha, amados, ao ler a Escritura, eu acho muito interessante nessa parte, os muçulmanos, eles tratam o Corão com uma tremenda, devoção e respeito, certo? Quantos já viram aqui um muçulmano lendo o Corão? Você já viu o que ele faz, Fran? Ele pega assim com o maior cuidado, ele não deixa, tem um lugar cuidadoso lá na casa dele, e aí ele pega, ele ajoelha, ele dá um beijo e abre. Mas o que está ali não é a verdade. Ele tem profunda admiração pelo que está aqui, pelo que está lá no livro dele, mas ele não tem revelação, o autor não está falando com ele, é uma letra morta, vazia. Então não banalize a Escritura. Ao ler ela, contemplar ela, trate ela muito bem, assim, porque a palavra, a vida eterna, o verbo está aqui. E ele não está só aqui, ele também habita dentro de você, ele é vivo. E ele vai falar com você à medida que você lê. Eu quero, para encerrar, o último trecho que eu queria ler, é quando Jesus se juntou a 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24, do verso 13 até o 32. Vamos abrir aí. Se der para projetar esse, Jéssica, para mim, que aí todos leem, a gente vai lendo juntos aí. Lucas capítulo 24, do verso 13. É um pouco grande esse trecho, mas lemos juntos para que você também tenha uma dinâmica de leitura junto comigo. Vamos lá? Consegue projetar? 24, 13. Vamos lá então juntos? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Próximo. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Pode ir indo. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui, Jesus havia acabado de ressuscitar, certo? As mulheres tinham ido ao túmulo e não tinham visto ele e tinham retratado isso aos discípulos. Mas ele apareceu aí para os seus discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá, 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, uma pausa aqui que eu achei muito interessante. Lembra-se de quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, que ele estava falando para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou, certo? Você lembra desse texto? É Mateus capítulo 16, se eu não me engano. Quem os homens, pode deixar lá, Jéssica, por favor. Quem os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que é Elias, outros dizem que é os profetas, certo? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aí olha só o que eles tinham dito aqui a respeito de Jesus. Volta lá no versículo 19. Olha só o que eles haviam dito. Parece que o coração deles, a mente deles ainda estava afastada, mesmo depois de tudo que eles tinham ouvido. Foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, eles não falaram filho de Deus. Eu achei isso incrível, porque depois de tanto tempo, depois do melhor amigo lá ter tido a revelação, não foi o suficiente. Eles estavam tristes, estavam abatidos, porque o coração deles ainda não estava cheio da alegria. Falavam: nossa, Jesus ressuscitou. Eles estavam muito tristes. Enfim, continuando aqui o verso 20.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Próximo, até o 33. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Continuando, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios, aqui Jesus dizendo, ó seus cabeça dura, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, ou seja, Moisés começa escrevendo lá, Gênesis, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus estava desde lá do Moisés até os profetas. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, o papo estava muito bom, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficarem com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe o deu. 31. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram a ele, né? E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, eu amo esse texto demais, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, até aqui. E aqui eu acho lindo isso. O coração deles queimava no caminho de Emaús, porque Jesus ia mostrando ele em cada trecho das Escrituras. E, amados, como é bom quando o nosso coração queima por Jesus, lendo a Escritura. E é uma coisa que você, cristão, filho de Deus, não pode deixar de fazer para o resto dos seus dias. Enquanto você abrir a Escritura, peça para Ele, Senhor, queima o meu coração de amor por Ti, queima o meu coração de amor pela Tua palavra, fala comigo, eu quero ver Jesus, eu quero contemplar toda a beleza do Seu ser, em Gênesis até Apocalipse, eu quero descobrir mais de Jesus, você assim quer? Amém? Então diga, Senhor Jesus, aquece o meu coração todos os dias ao ler a Tua palavra. Em Gênesis até Apocalipse ele está lá, e eu achei esse trecho aqui que eu quero ler para você. Se você quiser depois eu compartilho, mostrando como Jesus está em cada um dos 66 livros da Bíblia. Está aqui em Gênesis, Jesus é o Criador e Redentor prometido. Em Êxodo ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é água no deserto. Em Deuteronômio, ele se torna maldição em nosso lugar. Em Josué, ele é o comandante do exército do Senhor. Em Juízes, ele nos livra da injustiça. Em Ruth, que nós lemos no último jejum, ele é o nosso Boaz, ele é o nosso parente redentor. Aleluia. Em 1 Samuel, ele é o profeta, o sacerdote e o rei, 3 em 1. Em 2 Samuel, ele é o rei da graça e amor. Em 1 Reis, ele é um governante maior que Salomão. Em 2 Reis, um poderoso profeta. Em 1 Crônicas, ele é o filho de Davi que está vindo para governar. Em 2 Crônicas, o rei que reina eternamente. Em Esdras, ele é o sacerdote proclamando a liberdade. Em Neemias, aquele que restaura o que está quebrado. Esther, protetor do seu povo. Jó, o mediador entre Deus e o homem. Se você já leu Jó, ele dizia isso. Se houvesse alguém que me representasse diante de Deus, Jesus Cristo é este. Salmos, ele é a nossa música de manhã e de noite. Provérbios, ele é a nossa sabedoria.
Eclesiastes é o nosso significado para a vida. Em Cânticos dos Cânticos, ele é o autor de amor fiel. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, o Messias que chora. Em Lamentações, ele assume a ira de Deus por nós. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é o quarto homem lá na fogueira conosco. Em Oséias, ele é o marido fiel, mesmo nós sendo a prostituta que vivemos fugindo. Em Joel, ele está enviando seu espírito ao povo. Em Amós, ele oferece justiça aos oprimidos. Em Obadias, ele é o juiz dos que fazem o mal. Em Jonas, ele é o maior missionário. Em Miqueias, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Em Naum, ele proclama a paz mundial futura, que não podemos nem imaginar. Em Abacuque, ele esmaga a injustiça. Em Sofonias, ele é o guerreiro que salva. Em Ageu, ele restaura a nossa adoração. Em Zacarias, ele profetiza um Messias perfurado em nosso lugar. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que traz cura. Esse foi só o Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Pode ir? Em Mateus, ele é o Messias que é rei. Em Marcos, o Messias que é um servo. Em Lucas, o Messias é um libertador. Em João, o Messias é o Deus que se fez carne, veio entre nós. Em Atos, o Espírito que habita com seu povo. Em Romanos, ele é a própria justiça de Deus. Em 1 Coríntios, que estamos lendo hoje, ele é o poder e amor do Pai. Em 2 Coríntios, ele é o pagamento que ainda vai vir. Em Gálatas, ele é a nossa própria vida. Em Efésios, é a unidade da nossa igreja. Em Filipenses, a alegria da nossa vida. Em Colossenses, detém a posição suprema de todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses, o nosso conforto nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses, o nosso rei que retorna. Em 1 Timóteo, salvador dos piores pecadores. Em 2 Timóteo, líder dos líderes. Em Tito, Jesus é o fundamento da verdade. Em Filemão, Jesus é o nosso mediador. Em Hebreus, Jesus é o sumo sacerdote. Em Tiago, Jesus amadurece a nossa fé. Em 1 Pedro, é a nossa esperança em tempos de sofrimento. Em 2 Pedro, aquele que nos protege do falso mestre, do falso profeta. Em 1 João, fonte de toda comunhão. Em 2 João, Deus na carne. Em 3 João, fonte de toda a verdade. Em Judas, ele nos ajuda e nos protege de tropeçar. E em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e é aquele que virá para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar.